CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Desculpem. Bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor. E estudaremos hoje, dando continuidade ao Livro dos Médiuns, o capítulo 10, Natureza das Comunicações, o item 133. Quando terminarmos o estudo sobre o tema do Livro dos Médiuns, nós estudaremos o livro Céu e Inferno. Vamos à leitura do Evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para fazer com que ele fosse conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento que Deus utilizou para se revelar por intermédio de Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que esse povo passou foram destinadas a impressionar e fazer cair o véu que ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. E então estamos reunidos, Jesus, buscando respeitar esses mandamentos, buscando respeitar a lei maior, para que a nossa caminhada aqui na Terra não seja em vão. Por isso continuamos a estudar para conseguir praticar a grande lei, a lei do amor. Inspira-nos, Senhor, através dos nossos benfeitores, dos nossos guias, do nosso altivo, diretor da nossa casa, pois é em nome dele que estamos aqui reunidos. O professor José Jorge, o nosso patrono, a quem pedimos inspiração, ajuda, bem como a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor, a minha amada e querida Lourdinha, as nossas irmãs queridas, em nome desses espíritos, Jesus, em nome de Leon Denis sempre, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo 10. Natureza das comunicações. Esse estudo é muito interessante. Por quê? Para ver a ligação com o mundo espiritual, há que se ter a comunicação. Certo? Sem comunicação, como é que vai ter? Tudo que nós vamos estudar aqui foi fruto da comunicação com os espíritos. Ou da manifestação dos espíritos. Não sei, vamos ver aqui. Comunicações grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Então ele classificou aqui os tipos de comunicações. Vamos lá. 133. Dissemos que todo efeito que revela em sua causa um ato de livre vontade, por mais insignificante que seja este ato, denota, por isso mesmo, uma causa inteligente. Tudo bem até aí? Ó. Dissemos que todo efeito que revela em sua causa um ato de livre vontade, por mais insignificante que seja esse ato, denota, por isso mesmo, uma causa inteligente. Então, eu tenho aqui um copo, que faltou água, que ele pergunta para o copo. Se tiver uma coisa
Guilherme é feio ou é bonito? Feio está aqui, bonito está aqui. O copo bem feio, foi bem para lá. Então denotou uma causa inteligente. Então, o efeito, isso revela a sua causa. Então, o que levou esse copo a responder? Ou se tivesse aqui a palavra, as letras da palavra, o abecedário, e ele vai em cada letra e formando as palavras, denota uma inteligência por trás disso. Assim, um simples movimento de mesa, eu peguei o copo porque não dá para movimentar essa mesa aqui, que responde ao nosso pensamento ou apresente um caráter intencional, pode ser considerado como uma manifestação inteligente. Certo? Guarde essa palavra. Manifestação inteligente. Mas vamos ver o que é comunicação. Vamos ver. Se o resultado devesse limitar-se a isto, teria para nós apenas um interesse secundário. Entretanto, já apresentaria alguma coisa o fato de nos dar a prova de que há nesses fenômenos mais do que uma ação puramente material. Certo? Está dando uma resposta inteligente, então tem algo a mais do que a ação material. Senão o magnetismo explica tudo isso. Porém, a utilidade prática, não, qual a utilidade prática disso? Porém, a utilidade prática, sinto mais elegante, né? Porém, a utilidade prática que daí decorreria seria para nós nula, ou pelo menos restrita, se fosse somente o magnetismo, a força magnética. Acontece diferentemente quando essa inteligência adquire um desenvolvimento. Sim, não é só o magnetismo. Se fosse somente isso, apertar para lá e para cá, mas isso tem um desenvolvimento. Essa aí que eu quero que vocês prestem atenção. Quando essa inteligência adquire um desenvolvimento que permite uma troca regular e contínua de ideias, aí vocês sublinhem isso aí, a troca regular e contínua de ideias, já não se trata mais de simples manifestação inteligente, mas de verdadeiras comunicações. Né? A gente já estudou isso aqui durante a semana, mas aqui está a chave, né? Opa! O que caracteriza então uma comunicação? Guilherme, o que caracteriza uma comunicação com os espíritos? Não prestou atenção, tirou zero, além do zero ainda está devendo para outra prova. Vou repetir aqui que é uma comunicação. Não. Então vamos lá, qual é a diferença de comunicação para manifestação? A comunicação é quando há uma interação direta, por assim dizer. E a manifestação pergunta e resposta. Tirou mais 2-0 para a próxima prova e a prova do mês que vem. Então vamos lá. O que caracteriza a comunicação é a troca regular e contínua de ideias. Troca regular e contínua de ideias. Isso que caracteriza a comunicação. Uma troca regular e contínua de ideia. Quando é esporádico, é manifestação. Em ambos os casos, ô Guilherme, há troca direta com os espíritos, do médium com o espírito. Então, o que caracteriza a comunicação é a troca contínua e regular de ideias. Ou troca regular e contínua das ideias. Isso é comunicação. Então, o médium está sempre ouvindo os espíritos, está sempre conversando com os espíritos. Ontem estávamos aqui atendendo.
ficamos aqui fazendo alguns atendimentos, acabou o tempo, o médium, depois a gente foi ali, saímos, fomos ali no César Maia. Aí pediu lá a pizza para levar para casa, enfim. Quando sentou à mesa, aí passou, não, está na minha cabeça, vou escrever. Escreveu. Tinha relação com o trabalho daqui. Eu achei interessante. Olha a troca regular e contínua de ideias com os espíritos. Porque a pessoa é médium em qualquer lugar. Ela é sempre médium. A gente estava falando do trabalho, enfim. Então essa troca contínua é que caracteriza a comunicação. Quando é esporádica, eu vi um espírito uma vez, aí é manifestação, o espírito se manifestou a você. Esporadicamente, eu vejo, eu ouvi uma vez. Entenderam então a diferença? Acerca disso, Emmanuel faz uma revelação, uma observação muito importante. Ele diz: toda atividade humana é, na sua essência, uma atividade religiosa. Não há uma linha divisória entre o vento e a oficina. Ou seja, não há o trabalho que foi feito, como você acabou de falar, né? Continua lá, ou seja, ele pode acontecer em qualquer lugar. Não existe uma limitação para que as coisas, para que essa comunicação estabeleça, né? Isso. Então vamos lá. Vamos continuar. Faz. Podia falar sempre com o microfone aí para as pessoas ouvirem em casa. Ah, não. Independente. A natureza da comunicação, a gente vai estudar daqui a pouco. Ela pode ser frívola, grosseira, instrutiva, pode ser séria. Então vamos ver a diferença de uma para outra. A diferença de uma manifestação séria para uma manifestação instrutiva. Isso tudo é importante para a gente saber, nós os médiuns. É bom falar no microfone. Pega o microfone aqui. Ah, tá. Fala. Fala que eu repito. O que eu tinha entendido era que a manifestação se caracterizaria exclusivamente quando eu fizesse uma pergunta e eu tivesse uma resposta de forma, não de forma contínua. Aí é isso que eu tinha entendido, que a manifestação é esse Você pode até fazer uma pergunta, ter uma resposta. Ah, fiz uma pergunta, veio bem claro a resposta na minha mente, lá o ano retrasado, quando eu estava numa situação. Manifestação. Ah, eu faço as perguntas, a resposta vem, eu converso sempre com os espíritos. Comunicação. Tá? Então vamos lá. Se estivermos bem compenetrados conforme a escala espírita é básico. A gente tem que saber de cabeça as 3 ordens e as classes, né? Espíritos imperfeitos, os bons espíritos, o espírito puro. E as 10 classes, 5 classes na categoria dos imperfeitos, 4 na dos bons, e o espírito puro não tem nenhuma classe, nenhuma influência da matéria. Então, se estivermos bem compenetrados conforme a escala espírita, livro dos espíritos, questão 100, a variedade infinita que existe entre os espíritos, sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente conceberemos a diferença que deve existir em suas comunicações. Correto? Ele até lá faz uma observação, quando Kardec classifica os espíritos, diz assim, ó, não há nada de absoluto nessa definição. Quer dizer, o que é uma coisa absoluta? É isso e é isso mesmo? Não. Esse é um método que nós fizemos para resumir. Ele fala, na botânica, cita 2 pesquisadores, Ginet, um outro que eu não me lembro o nome, e cada um faz uma classificação da botânica de maneira diferente e ambos estão com a razão. Então outros espíritos poderiam fazer uma classificação. Ali tem um número de matizes. Por quê? Não dá para você classificar
todo tipo de pensamento humano, senão teria bilhões de classificações. Cada um é um universo, cada mente é um universo extremamente complexo. Então, ele dividiu ali em 10 classes, as 3 categorias. Foi o que ele encontrou. Pode ter outras? Pode. Você pode inserir alguma ali, por exemplo, espíritos vingadores. Kardec não fala de vingadores. Você pode botar ali, mais uma classe dos espíritos imperfeitos. E assim vai, você pode colocar outras. Mas ali ela te dá uma ideia bastante clara do que seja a natureza humana, né? Nessa divisão. Então ele coloca aqui: facilmente conceberemos a diferença de existir em suas comunicações. Claro, a gente vai falar com uma pessoa lá da roça, é uma maneira de falar. Tem, né? Eles falam do jeito deles. Eu estava entendendo o que era freve. Eu falei, freve, tem que frever. Aí ele estava querendo dizer para mim, tem que ferver. Era para eu ferver o leite. É freve. Mas todo mundo naquele buraco lá fala freve. Eu não vou falar freve, mas eu tenho que entender. Então é um linguajar diferente. É uma maneira diferente de se expressar. A maioria, muitos deles, não vou dizer a maioria, muitos deles não tiveram acesso à escola, foram criados ali, têm um hábito diferente, maneira diferente de ver as coisas, até de falar. Você vai conversar com o intelectual, é uma outra linguagem, é um outro tipo de raciocínio. Você vai falar com uma pessoa frívola. No outro dia teve uma... No outro dia não. Se você for fazer uma entrevista com alguém que vive na prostituição, vai ter outro tipo de linguajar. A gente teve um trabalho com a prostituição aqui, a gente via. É a maneira de falar. E como fomos nós que chamamos, devagarinho a gente foi educando, fazendo com que eles respeitassem o local onde estavam. Linguajar deles. Está na vida, está no mundo, fala o que vem na cabeça, e o que para você é um escândalo, para eles é uma coisa natural, no meio deles. Então cada grupo, tem grupos de pessoas, né? Antigamente chamava de tribo, né? Grupos diferentes, capacidades de ver a vida diferentes. Então é natural que as comunicações sejam diferentes. Se os espíritos são a alma dos que viveram na Terra, olha a imensidade de tipo de espírito que vive no mundo espiritual. Na erraticidade. Falando a linguagem espírita. Então você vê, você mora ali no César Maia, referência aqui. Tem tudo quanto é tipo de gente ali. Caiu um raio, queimou todo mundo, acabou o César Maia. Morreu, não ficou um. Vão ser aqueles espíritos todos ali, cada um vai se expressar de uma maneira diferente. Vai ver a vida de maneira diferente. Entenderam isso? Por isso a natureza das comunicações. Basicamente vai dividir nessas 4 tipos de comunicação. Então elas devem refletir, olha aí, estou falando beabá, ensinando a criança a ler. Elas devem refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, seu saber e sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Numa palavra, elas não devem mais assemelhar-se com a dos homens, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Todos os matizes que elas apresentam podem agrupar-se em 4 categorias principais, de acordo com seus caracteres mais acentuados. São elas grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas.
Então ele classificou esse tipo do selvagem ao homem mais culto, ao homem mais desenvolvido numa cidade grande, o mais esclarecido, nessas 4 maneiras, nesses 4 tipos de comunicação. Então a gente esqueceu do índio. Se você evoca aqui o espírito do índio, o que ele vai falar? Aí ele vem lá do Xingu, vem aqui falar com a gente. O senhor podia me falar sobre as paixões? O que caracterizam as paixões? Eu não compreendi direito. Ele não vai saber. Ele não vai saber. Vai falar da maneira dele, das ervas medicinais, se você perguntar. Ele vai te explicar. Da caça, do peixe, do rio. Isso ele vai conhecer. Da selva, vive lá na selva. Da onça. Agora, sobre a cidade ele não vai saber falar. Agora, que tipo de comunicação que ele vai dar? Vamos ver quem é esse índio. Se dentro da simplicidade dele ele é sério, ele também pode ser leviano. Mas vamos ver se ele é sério. Se ele pode ser instrutiva, se for algo que vai servir para aquele momento e para o futuro. Nós vamos ver direitinho aqui o que caracteriza a instrutiva. A instrutiva serve para hoje, serve para amanhã, serve para sempre. A séria não necessariamente. E uma comunicação séria, o espírito pode se enganar. Ele pode errar. Ela é séria, mas não é verdadeira. Mas ele pode se enganar. Ele não está querendo enganar. É diferente. Entendeu? Se enganar. Eu peço uma noção para o Luiz, eu peço uma orientação para o Luiz, ele vai me dar de acordo com o que ele sabe. Eu falei, pô Luiz, mas é isso mesmo? É isso mesmo, eu fiz assim. Mas o Luiz aprendeu errado. Ele aprendeu errado. Mas ele não quis me enganar. Mas é a visão dele, não é espírito superior. Então ele pode errar. Isso mostra para a gente em quem confiar. Como confiar, quem confiar numa orientação espiritual. Vocês estão vendo como é difícil implantar aquele trabalho ali de receituário? É difícil. É difícil. Por quê? O médium pega muita coisa, ele traduz com a cabeça dele. Então, ele não é todo médium que consegue dar notícia do mundo espiritual. Não é, ele não consegue. A Heloísa veio falar comigo, a Luciana veio falar. Eu tenho dificuldade. Não é porque ele tem facilidade de fazer, em psicografar, por exemplo, um poema, que ele vai conseguir psicografar um verso. São coisas diferentes. E não consegue. É do médium. Tem médium que não sabe desenhar e mediunicamente faz desenhos fabulosos. É do médium. Eu acho que nem com espírito eu sei desenhar, né? Então, é do médium. A bagagem que ele traz. E o espírito aproveita a bagagem do médium e vai desenhar. Então, a expressão do espírito, ele vai encontrar no médium um meio para ele poder se expressar. Quer dizer, a expressão do espírito, a ideia do espírito, ele vai se expressar de acordo com o que o médium tem no seu arquivo intelectual. Então vamos lá. O que caracteriza então uma comunicação grosseira? São as que se traduzem por expressões que chocam a decência. São as que traduzem por expressões que chocam a decência. Elas só podem emanar de espírito de baixa categoria.
ainda enlameados com todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que poderiam dar homens viciosos e grosseiros. Repugnam a qualquer pessoa que possa o mínimo de delicadeza e de sentimento, porque elas são conforme o caráter dos espíritos, triviais, indecentes, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Ímpias é impura, né? Ímpia. Então, dentro da comunicação grosseira, uma linguagem grosseira, pode ser uma coisa trivial, obscena, indecente, insolente, arrogante, malévola e ímpias. Pois isso é uma linguagem grosseira. Como é que o Espírito vem falar uma coisa dessa? Um monte de palavrão? Como é que ele vem falar de obscenidades? Mas é. Porque o médium dá passagem a isso. O médium dá passagem a isso. Está entendendo? Está entendendo? Então, quando a pessoa vai ali fazer, quer consultar um espírito, e ela vai em qualquer lugar, em qualquer médium, está sujeito a isso aqui. Então, quem é o médium? Mas quem é esse médium? Mas na frente a gente vai ver isso aqui de novo. Ficou bem claro que é uma comunicação grosseira? Agora, o que é uma comunicação frívola? Emanam de espíritos levianos. Vai falar frivolidades, zombeteiros, brincalhões, muito mais maliciosos do que maus e que nenhuma importância dão ao que dizem. Esses espíritos não têm escrúpulos, eles não estão preocupados com a verdade, não estão preocupados com o sentimento do outro, não. Estão sempre debochados, não estão preocupados com que seja sincero e verdadeiro. Não estão, morre de rir. Aí você passa uma fórmula qualquer para você, uma fórmula para que você, por exemplo, um remédio para uma dor qualquer, faz uma fórmula estapafúrdia, manda você arriar um trabalho no cemitério de madrugada, você vai correr risco. Onde é que você vai 3 horas da manhã, meia-noite, num cemitério hoje? Vocês vão ali, aquele que tem ali, depois de Magalhães Bastos, como é que é o nome ali? Ricardo de Albuquerque. Um lugar difícil, perigoso. Então, são espíritos levianos. Não se preocupam com a verdade. São brincalhões, zombeteiros, maliciosos. Muito mais maliciosos do que maus. Como não tem nenhuma importância o que dizem. Não dão importância. Como elas nada apresentam de inconveniente, agradam a certas pessoas que com elas se divertem e que encontram prazer nessas conversas fúteis, em que muito se fala para nada dizer. Esses espíritos, algumas vezes, investem com tiradas espirituosas e mordazes, e entre gracejos banais. Dizem muitas vezes duras verdades, que sempre chocam com justeza. Esses espíritos levianos pululam em torno de nós e aproveitam-se de todas as oportunidades para se intrometerem nas comunicações. A verdade é a menor das suas preocupações. É por isso que se encontra um prazer mórbido em mistificar aqueles que têm a fraqueza e algumas vezes a presunção de neles crer. As pessoas que se comprazem nessa espécie de comunicação dão naturalmente acesso aos espíritos levianos e enganadores. Os espíritos sérios afastam-se delas, como entre nós. Os homens sérios se afastam da companhia dos estúrdios. Então, qual é a conversa, Luiz? A conversa
de um bar onde todos os dias se reúnem alguns que gostam de beber cerveja. Não estou falando nada contra ninguém. Mas todo dia eles estão ali. Qual é o tipo da conversa? São conversas instrutivas? Você vai ali na praia, tem uns quiosques ali. Eu sempre gostava de correr, parava ali, batia um papo e ia embora. Todo dia os mesmos ali. Todos os dias, todos os dias. Tomam uísque, tomam cerveja, tomam cachaça e vão conversando. Alguns de um... Uns têm um nível socioeconômico bastante elevado, outros um pouco menos, todos com o mesmo vício. A conversa é a mesma. As brincadeiras, os deboches, os palavrões. Quando passa uma moça bonita, a mesma piada, né? Eu via tudo isso. Então eu estava ali no meio, né? O que você estava fazendo lá, Nilton? Então, a mesma piada. Aí desencarna. Vai mudar de uma hora para outra? Vai mudar, não vai estar preocupado com a verdade, ainda mais se ele quiser voltar para o quiosque e continuar com os amigos ali. Vai mudar. Vocês estão vendo que a natureza da comunicação é de acordo com a natureza das pessoas? É o que elas são. É o que elas são. Então a gente tem que saber ouvir. O que esse espírito está dizendo? Tem que prestar atenção. Não é porque a mensagem veio, um espírito falou. Mas o que foi que ele falou? Olha o que aconteceu com aquele pastor que disse que aquilo ali é uma influência espiritual, comunicação dos espíritos, espírito na cabeça dele. Olha, a terra vai acabar. Dia tal, a terra vai acabar, não vai ficar ninguém. Ninguém vai se salvar quando a terra acabar. Somente quem embarcar na cauda do cometa. Vai passar o cometa, a gente tem que embarcar na cauda dele que a gente vai ser salvo. Vamos ser levados para o céu, para junto de Jesus, na cauda desse cometa. Dia tal. Como é que a gente vai embarcar na cauda do cometa? A gente tem que deixar o corpo. Imagine essa doutrinação. Um dia, uma semana, um mês, um ano. Você vai sendo doutrinário. Aí você acaba acreditando. Eu tenho que embarcar na cauda do cometa. Chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Amanhã passa o cometa. Todos aqui, amanhã, a igreja toda aqui amanhã, para a gente se preparar para a cauda do cometa. E o camarada fala com a voz mansa, tranquila. 900 e que a gente viu aí, 970 pessoas se suicidaram, foram induzidas ao suicídio para embarcar na cauda do cometa. Inclusive o pastor. Então, que tipo de espírito passa isso para o médium? Está preocupado com a verdade? Morrendo de rir, que é mais que eles se arrebentem. Agora, olha a responsabilidade desse médium, hein? A responsabilidade dele, vai ter que voltar. Então, vocês estão vendo como a gente tem que prestar atenção? A gente não pode se fanatizar por nada, nem por ninguém. Tem que observar bem o médium, observar, analisar quem é o médium e que espírito é esse que está falando. O altivo está dando comunicação, a dona Ivone está dando orientação. Será que é o altivo? Será que é a dona Ivone? O altivo diria para a gente embarcar na cauda do cometa? Entenderam? Peraí, esse não é altivo não, ele não ia fazer isso. O Newton está com algum problema.
Aí alguns até veem o altivo, mas eu vi o altivo ali do lado, ele falou, o mundo vai acabar. Temos que embarcar na cauda do cometa. Olha o que leva aí a fanatização, fanático religioso. O ver naquele líder ali alguém que como é que não erra? Como é que chama? Infalível. Agora vocês vejam que isso aí não está longe não. Tem um dogma recente da Igreja Católica, né, foi em 1900 e pouco, século passado, né? Que trata da infalibilidade papal. O Papa é infalível. Por que o Papa é infalível? Um Papa comunista aí que a gente está vendo é falível. Porque ele é Papa, ele pode dizer o que ele pensa. E o católico tem que analisar. Que coisa é essa que ele é infalível? Ele é um ser humano. E todo mundo hoje sabe da politicalha que é aquele Vaticano. Todo mundo sabe. Como que o ser humano daquele é infalível? Você tem que analisar as ideias. Tem que analisar o que ele fala. Tem que analisar. Ah, mas é uma autoridade. E daí? A gente teve uma autoridade aqui, um presidente da República que não arrebentou com o Brasil de uma vez por todas. Porque tem muita riqueza aqui. Tinha que estar preso. E está solto. Antes dele, um outro bandido. Depois dele, uma outra bandida. Antes do outro. E foram autoridades. Então a gente tem que ver a moralidade. A gente sabe que as lideranças futuras, as sociedades futuras terão como líder aquele que tem a inteligência e que tem a moralidade. As oligarquias hoje manda quem tem inteligência e tem dinheiro. Já foi a do poder da força. Já foi só a do dinheiro, já foi só da força, já foi da hereditariedade e hoje é da inteligência, que não é aliada à moralidade. A inteligência e o dinheiro. E num mundo melhor, num planeta melhor, como a gente vê nosso lar, quem é o diretor do nosso lar? Quem é o diretor lá da colônia Maria de Nazaré? É quem tem inteligência e tem moral. São as duas coisas. Então vamos lá. São as aristocracias. Kardec, eu estou repetindo aqui o que Kardec fala. Está lá em Obras Póstumas. Nós iremos estudar Obras Póstumas aqui. As aristocracias. Tem um estudo ali sobre as aristocracias. Vocês podem ler. Então a aristocracia do futuro será a aristocracia intelecto-moral. É o que Kardec fala. E você analisa, você diz, poxa, pior que é isso mesmo. Você já vê os governantes dessas colônias. É a aristocracia intelecto-moral que governa. E o mundo será assim, quando Deus achar conveniente. Então vamos lá. Já vimos o que é uma comunicação grosseira, já vimos o que é uma comunicação frívola, vamos ver agora o que é uma comunicação séria. As comunicações sérias são austeras ao assunto e à forma. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que possui um fim útil, ainda que seja de interesse particular, é por isso mesmo séria.
mas nem sempre encontra-se isenta de erros. Olha aí. Mesmo séria, não se encontra isenta de erros. Então, há uma comunicação particular. Eu quero saber notícia do meu amor, do meu pai, da minha mãe, da minha esposa. É uma comunicação de ordem particular, pessoal, né? Não tem frivolidade, isso é uma comunicação séria também. Mas o espírito pode se enganar numa comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que eles ignoram e sobre as quais podem enganar-se de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam incessantemente submeter todas as comunicações ao controle da razão e da lógica. Olha aí. O que a gente tem dito aqui constantemente. E vocês precisam ajudar a gente que está na direção da casa, que traz as orientações dos espíritos guias da casa. Poxa, essa orientação é pertinente? Está aqui. Submeter todas as comunicações ao controle da razão e da lógica mais severa. Porque só os espíritos superiores e os puros espíritos não erram. Quanto mais abaixo da escala hierárquica, mais você está sujeito a erro. Então você vê pessoas austeras e que não sabem. Acreditam que aquilo que ele está falando seja uma verdade. É um ponto de vista dele. Entenderam a diferença? Da frívola para frívola, grosseira e séria. Agora vamos ver aqui a mensagem instrutiva. Então, mas vamos continuar aqui ainda na séria, né? É necessário, portanto, distinguir as comunicações sérias verdadeiras das comunicações sérias falsas. E nem sempre isto é fácil, pois é mesmo por causa da dignidade da linguagem que certos espíritos presunçosos ou pseudos sábios procuram fazer prevalecer as ideias mais falsas e os sistemas mais absurdos. Aí já é um espírito inferior que quer enganar. Ele é um pseudo sábio. Nós vamos ver essas comunicações lá no final do livro, no capítulo 32, 33, acho que é o 33. As comunicações apócrifas. Então vai ter espírito dizendo que é Santo Agostinho, mas escrevendo um monte de bobagem. Dizendo que é Jesus, mas falando uma porção de bobagem. Mas você tem que prestar atenção. E o Espírito começa assim: em verdade eu vos digo, ainda tal. Você é Jesus. Você vai ver. É o Jesus ali, o jogador de futebol ali, que não é o Jesus Cristo. Tem que analisar. Sim. Estudar, se moralizar. Você vê médiuns aí simples, mas moralizados. Então é necessário, portanto, distinguir as comunicações sérias verdadeiras das comunicações sérias falsas. Quer dizer, aquele que erra, ele é uma pessoa, um espírito sério, mas ele erra porque ele era convicto que ele está... não erra de forma culposa, sem intenção de... exatamente, é isso aí. Então, por causa da dignidade da linguagem que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram fazer prevalecer as ideias mais falsas e os sistemas mais absurdos, para dar a si mesmos o crédito e a importância, eles não têm o escrúpulo de se adornarem com nomes mais respeitáveis, mesmo os mais venerados. E aí está uma das maiores causas de fracasso da ciência prática. Nós a ela retornaremos mais adiante, com todos os desenvolvimentos que o assunto tão importante necessita, ao mesmo tempo que levaremos o conhecimento, os meios de se premunir
quanto o perigo das falsas comunicações. Olha como é que Kardec é didático. Lá na frente vai voltar ao assunto. Então, a ideia séria falsa e a ideia séria verdadeira. A gente que tem que ter olhos de ver. 137, para a gente terminar. Comunicação instrutiva. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias. Então, toda comunicação instrutiva é séria. Nem toda séria é instrutiva. Então, a comunicação instrutiva são sérias, que tem como objetivo principal um ensinamento qualquer. Uma outra característica. Tem como objetivo principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirar dessas comunicações resultados reais, é preciso que elas sejam regulares e contínuas. Regulares e continuadas. Com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles a querem instruir-se e os secundam, enquanto que deixam os espíritos levianos a tarefa de se divertir, os que só veem nestas manifestações uma distração passageira. Então, olha a importância do estudo aí. Aquele que quer instruir. O espírito serve, poxa, ele não sabe, mas ele está se esforçando para aprender. E está se instruindo. Deixa os levianos aqueles que querem brincar de mediunidade, brincar de adivinhação. Brincar de adivinhação. Somente pela regularidade e a frequência dessas comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais se entretém e o grau de confiança que eles merecem. Se é necessária a experiência para julgar os homens, talvez muito mais ainda seja necessário para julgar os espíritos. Lá no Centro Espírita Leão Denis, na época em que o altivo nos ajudava, como médium, não ajuda mais que desencarnou, né? Como médium encarnado. A gente estudava com ele. E os espíritos nos instruíam sobre diversos temas, de moral, de ciência, de filosofia, como está aqui. E nós vimos o Dr. Erma, o Inácio Bittencourt, o espírito Baltazar, e inclusive o Antônio de Aquino. Tem várias mensagens do Antônio de Aquino, mensagens instrutivas. Nós vamos ver uma característica da mensagem instrutiva já já. Então, olha o médium moralizado, instruído, o que faz. Olha a Dona Ivone, olha o Divaldo, dentre outros. Mas nós convivemos com o altivo. Então, é uma referência que a gente tem. O Chico, ó, mediunidade do Chico. Ao dar essas comunicações qualificadas de instrutivas, nós as supomos verdadeiras. Então, toda mensagem instrutiva tem que ser séria e verdadeira. Verdadeira. Pois uma coisa que não fosse verdadeira não poderia ser instrutiva, ainda que fosse dita na linguagem mais imponente. Não poderíamos, portanto, classificar nesta categoria certos ensinos que de sérios somente possuem a forma, muitas vezes empolada, enfática, com o auxílio de que os espíritos mais presunçosos do que sábios que os ditam esperam iludir, pois não podemos substituir o conteúdo que neles falta. Esses espíritos não poderiam sustentar o seu papel durante muito tempo. Eles logo traem seu lado fraco, por menos que suas comunicações se estendam ou quando sabe levá-los até os seus últimos redutos. Então, olha uma característica que ele deu aqui.
uma mensagem instrutiva tem que ser verdadeira. E se eu te digo uma verdade, ela tem que ser verdade hoje. Ela tem que ter sido uma verdade ontem. E ela tem que ser verdadeira amanhã, no futuro. Por exemplo, as mensagens de Jesus. Falando da vida futura. Falando que ninguém morre. Falando que eu seja o reino dos céus. Era uma mensagem verdadeira? Hoje é verdadeiro? Mas antes de Jesus falar, o mundo espiritual existia? Alguém morria antes dele? Acabava tudo? Não. O espírito sempre sobreviveu à morte. Na época de Jesus, antes de Jesus e hoje, depois de Jesus. Deus é único, Deus Pai. Deus é bondoso, é dos atributos de Deus, a bondade. Somente na época que Jesus falou ou hoje continua sendo bom? Mas antes de Jesus, desde o tempo da criação, Jesus também tinha que ser bom? Então a mensagem tem que ser uma verdadeira, ela serve para sempre. Ela serve para sempre. Às vezes a gente recebe uma mensagem de cunho particular e ela é instrutiva, até de um parente. Muitas vezes. Isso que eu estou falando para vocês, não é todo mundo que percebe não, que estuda isso aqui e não vê, lê e não vê. Chega em casa, dê uma outra lida para vocês guardarem. Então a mensagem instrutiva serve numa época que ela foi lançada e vai servir sempre. A mensagem séria, nem toda mensagem séria é instrutiva, mas toda instrutiva é séria. E o espírito pode se enganar. Ela não tem a característica da verdade. Agora, tem espíritos que se passam por sérios, são os pseudos sábios. E as mensagens frívolas e as grosseiras, que a gente viu bem lá atrás e vocês sabem, aprenderam. Fechou o balão? Alguma pergunta? Estudando assim fica fácil compreender, né? Então vamos terminar aqui para a gente fazer a prece, que está na hora. Os meios de comunicação são muito variados. Os espíritos agindo sobre nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos podem manifestar-se à visão, nas aparições, ao toque, através das impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, à audição, através dos ruídos, ao olfato, através dos odores, sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, embora seja muito real, é incontestavelmente o mais incerto, pelas numerosas causas que podem induzir ao erro. Nós também não nos deteremos neles. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obter comunicações, isto é, uma troca regular e continuada de ideias. Esses meios são as pancadas, as palavras e a escrita. Nós os desenvolveremos em capítulos especiais. Fechou. Entenderam? O que caracteriza então uma comunicação? Troca regular e contínua de ideias. As comunicações podem ser de 4 tipos: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Vocês sabem diferenciar já uma grosseira de uma leviana, de uma séria, de uma instrutiva? É só analisar. A instrutiva serve lá atrás, serve hoje, servirá sempre. Há sempre verdadeiras as mensagens instrutivas. As sérias nem sempre são verdadeiras. As levianas é a linguagem leviana debochada dos espíritos zombeteiros. E as grosseiras, de baixa categoria. E tem imorais, obscenas. Fala, Luiz. Tem que ter, tem que analisar. Por isso que doutrina espírita é para quem é inteligente, não é para quem gosta de pensar.
Quem não gosta de pensar, lá, sentar, levantar, deitar, cantar, vai embarcar na cauda do cometa, tem que pensar. Porque a mensagem grosseira pode ser leviana também, além de grosseira, leviana. É porque quando você pensou ali, as grosseiras ou a leviana, eu me lembrei do seu sábio, mas ele se enquadra em outra. Se enquadra em outra. Se enquadra em outra, porque ele é inteligente, ele só é orgulhoso. O pseudo-sábio, ele é orgulhoso, ele nunca quer ficar fora da conversa. A gente conversa às vezes com colegas, tem uns que sabe tudo, quer sempre se colocar, quer sempre estar com a razão, quer sempre estar com a reserva, com a verdade. Morre, continua a mesma coisa. Acha que sabe tudo, e às vezes sabe superficialmente algumas coisas. O basicão aí de tudo aí, tudo é importante. É a gente não ser enganado. Só isso. Não deu para diferenciar a grosseira da leviana. Não sei se essa mensagem séria é uma verdade. O importante é você não se deixar enganar. Você saber que tem um monte de tipo de espírito. Que o espírito pode ser leviano levando um papo com você, numa boa. Ele é leviano, mas ele não fala palavrão, ele fala em nome de Deus, ele fala na boa. Você, que papo torto é esse? Quando você descobrir que a conversa é fiada, aí ele vai dar uma gargalhada. Ainda vai dizer com aquela voz, você é esperto, né? A gente vê isso aqui. Na própria psicografia, tudo. A maneira que tem de um espírito se expressar na psicografia, na psicofonia, na vidência, em tudo. O espírito aparece para você igual ao altivo, mas não é o altivo. A moralidade e a instrução, você tem que estar ligado, você tem que saber quem é o médium. Ninguém aqui conheceu o Chico pessoalmente, mas quem era o Chico? O que se falava do Chico? Olha o trabalho do Chico, concurso ali primário, quantos livros escreveu? Quantas mensagens nós lemos do Chico? Quantos consolos ele prestou? Não precisa nem ter conhecido pessoalmente essa figura, esse espírito. Aí tem credibilidade. Isso aí. Entenderam? Então vamos fazer a nossa prece e encerrar aqui. E continuarmos na próxima semana. Próxima semana, dia 20. Hoje é 17? 24. 24 é carnaval? Então, 24. No carnaval vamos estudar aqui. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo aos guias da nossa casa, ao nosso altivo, ao Ernesto Bozano, o patrono do Livro dos Médiuns, ao nosso professor José Jorge, agradecer a todos os espíritos guias aqui presentes, como dissemos, a Leon Denis, a Allan Kardec, a coluna de espíritos que sustentam a nossa casa de amor, a Ti, Jesus, e a Deus acima de tudo. Então, em nome de vocês, em nome do amor, em nome do nosso amor, encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja.